Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma valorização de 0,32% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, a gente aí, com essa movimentação de queda para o nosso mercado, a gente ainda está respeitando aquela região de suporte traçada nessa reta horizontal em 58.300 pontos. Inclusive, no intraday do pregão de hoje, a gente chegou a trabalhar abaixo desse patamar. E no final do pregão a gente teve uma recuperação dos preços e a gente conseguiu fechar aí ainda acima desse patamar para o nosso mercado. Mas pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom pessoal, essa movimentação de recuperação do nosso mercado, inclusive dada aí da segunda parte do pregão de hoje, não foi acompanhada pelo fluxo por parte deles. Inclusive quando a gente fez o nosso giro aí às 3 horas da tarde praticamente, eles estavam com uma ponta vendedora de quase 70 milhões de reais e continuaram nessa ponta vendedora até o final do pregão de hoje. Inclusive toda essa recuperação que a gente teve aí para o nosso mercado, em base horária de 1 hora até no final do pregão de hoje, a gente teve uma variação positiva de 840 pontos. Então, essa valorização positiva no final do pregão de hoje, a gente não teve acompanhamento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. No mercado à vista, eles ficaram praticamente aí com o movimento lateralizado até as 3 horas da tarde. Depois eles encararam uma ponta compradora e no leilão de fechamento eles diminuíram essa intensidade de ponta compradora para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui essa movimentação por parte deles nos contratos do Ibovespa e dólar no intraday do pregão de hoje, pessoal, eles perderam inclusive nos dois contratos. Os dois encerraram o dia com uma projeção de prejuízo. No caso aqui do Ibovespa futuro, 460 pontos em relação ao preço médio. No caso do dólar futuro, 8,5 pontos em relação ao preço médio. No caso inclusive do dólar futuro, a gente teve um ambiente bem comprador por parte deles no pregão de hoje. A moeda americana inclusive estava aí com uma trajetória ascendente e nas 3 horas finais do pregão de hoje, a gente retomou a movimentação de baixa e encerrou o pregão de hoje com uma variação bem pequena, 1 ponto acima do fechamento do pregão de ontem para os contratos futuros do dólar. Se a gente verificar aqui o ambiente diário para esses contratos, olha como é que eles estão no dólar futuro, pessoal. Novamente fazendo uma movimentação ascendente de fluxo. Lembra que a gente chegou a comentar com vocês, chegaram a bater 38 milhões, reduziram para 12, e no pregão de ontem, inclusive quando a gente teve aí uma valorização mais expressiva para a moeda americana, eles só administraram. No dia de hoje a gente teve uma leve variação positiva e eles andaram com uma ponta compradora mais intensa para a moeda americana. Isso está colaborando, pessoal, com a movimentação que eles estão fazendo no índice futuro. Já há 2 pregões eles estão atuando numa ponta vendedora. É claro que antes da gente inclusive começar esse contrato, no pregão de segunda-feira, eles já começaram a ter liquidez para esse contrato e eles atuaram com uma forte ponta compradora de pouco mais de 400 milhões de reais de acúmulo nesses 2 pregões. Só que nesses 2 seguintes, eles já venderam a metade dessa posição para o nosso mercado. Isso está fazendo o quê? Uma coerência por parte deles, tanto para o mercado futuro do Ibovespa, em relação também ao mercado futuro para o dólar. Vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação para o nosso mercado, porque, pessoal, novamente a gente vai comentar com vocês o ambiente gráfico. No pregão de segunda-feira, a gente teve essa barra aqui forte de queda. No pregão de terça-feira, a gente teve aí uma valorização pequena para o nosso índice. No pregão de ontem, mais uma barra forte de queda, inclusive pautado por uma movimentação vendedora por parte deles, exatamente quando o mercado estava fazendo uma movimentação de recuperação de preços. Inclusive naquela última hora de ontem, a gente aí com uma desvalorização de pouco mais de 1.300 pontos para o nosso mercado. Então a gente está comentando isso com vocês, que é claro que no ambiente gráfico a gente realmente fechou num patamar bem interessante em relação a essa evolução descendente, que inclusive nessa perna de baixa já tem uma evolução de 3.000 pontos aí de queda para o nosso mercado. Só que no pregão de hoje a gente ainda não conseguiu perceber essa evolução positiva para o mercado, ajudada aí pelo fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Dando uma analisada aqui no ambiente do mercado à vista, pessoal, eles atuaram aí como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Vale. Inclusive compraram a preferencial e também compraram a ordinária. E no nosso giro mais cedo, a gente tinha observado que eles estavam onde? Com o carro-chefe de compras nas ações ordinárias de Petrobras. Inclusive o ativo estava caindo aí um pouco mais aí de 2% e terminou com uma queda de quase 1% no nosso mercado. Também na ponta vendedora, eles estavam atuando nas ações do Banco Itaú,
continuaram nesse mesmo patamar até o pregão de hoje e o ativo que estava se desvalorizando um pouco mais de 1,7 terminou aí com 0,4 de desvalorização para o nosso mercado. Hoje, os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média positiva de 0,62, só que na ponta vendedora, variação média positiva de 0,68, ou seja, perderam mais dinheiro na ponta vendedora para o nosso mercado no pregão de hoje. Então eles conseguiram, no dia de hoje, ficar com uma leve projeção de prejuízo no nosso mercado à vista. E se vocês observarem, pessoal, dá só uma olhada no dia que eles fizeram no nosso mercado. É o dia do anti-show, porque o dia que eles acertam tudo, a gente comenta com vocês que é o dia do show. Então hoje foi o dia do anti-show. Perderam no mercado futuro, perderam no mercado à vista e também perderam como projeção também para o mercado de opções de Petrobras e Vale. Conforme a gente sempre comenta com vocês, isso não é usual por parte deles, mas eles também têm uma movimentação que eles também perdem dinheiro como projeção intradiária. E é claro que a gente sabe que eles não fazem somente operações intradiárias, mas é a forma que a gente tem como mensurar a pressão de preço que eles fazem para os nossos ativos. Em relação às opções de Petrobras, eles aumentaram a posição vendedora em relação ao nosso giro, principalmente aqui nessas posições compradoras de puts, ou seja, quem compra put é o que? Projeção de queda. E no caso de Vale, eles também aumentaram o que? Vendas de calls, que também é projeção de queda. E conforme que no mercado à vista eles atuaram hoje numa ponta compradora para esses ativos, o que eles fizeram no mercado de opções, pessoal? A ponta inversa significa o que? Estão remunerando as carteiras deles e também se protegendo com alguma possível variação de preços para os ativos. Se a gente verificar aqui no nosso gráfico, tanto na ponta compradora de Petrobras quanto na ponta vendedora de Vale, o que eles tiveram? Eles tiveram uma projeção aqui de prejuízo para a Petrobras e no caso aqui eles tiveram também o que? Uma ponta de prejuízo para a Vale. Eles conseguiram lucrar onde? Na ponta vendedora de Petrobras e na ponta compradora aí para as opções de Vale. Vamos ficar bem atento, pessoal, dessa movimentação por parte deles no pregão de hoje, porque a gente sabe que não é um quadro usual a gente ter uma movimentação vendedora por parte deles. É claro que um ambiente comprador que a gente teve aí para o nosso mercado com uma valorização no dia de hoje. Amanhã, por volta de 2 e 3 horas da tarde, a gente vem e faz o giro rápido do mercado para que vocês possam ficar atentos na pressão de preços que eles fazem aí para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!